inovadoras, soluções que incorporam os conceitos da indústria 4.0. A Kepler, nesse último ano, lançou então, e estamos fechando um ciclo de lançamento da nossa plataforma de tecnologia. Essa plataforma ela tem o nome de plataforma Sync. Sync representa uma série de produtos, os quais eu vou estar trazendo aqui para vocês, que compõem então os nossos produtos do nosso portfólio de tecnologia da Kepler. Basicamente, então, a gente vai falar sobre 4 linhas diferentes de produto. O primeiro delas é o portal KW Cloud, né, que gera conectividade então aos nossos equipamentos. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas soluções e os nossos produtos de termometria digital. Na sequência, sobre os painéis de controle, que são tecnologias embarcadas nas nossas máquinas. E depois, por último, nós vamos abordar o assunto automação de secagem com a utilização de sensores de umidade, então, para o processo de secagem que a gente entrega nos nossos produtos. O primeiro, então, é o portal KW Cloud. O que é o portal KW Cloud? Nada mais é do que a convergência de todos os nossos equipamentos numa única plataforma de conectividade. Então, os senhores hoje podem ter acesso em tempo real à operação de cada uma das nossas máquinas, seja ela um secador de grãos, seja ela uma máquina de limpeza, um silo, um transportador. Todos esses equipamentos numa unidade de armazenagem hoje geram informações, geram dados, e esses dados normalmente ficam embarcados e ficam disponíveis na planta, no chão de fábrica. O que a gente está fazendo aqui é gerando uma comunicação com uma plataforma na nuvem. A gente tem um servidor na cloud, onde essas informações todas então são direcionadas, permitindo com que o nosso cliente então tenha acesso a esses dados. Como que isso acontece? A gente tem num primeiro nível então, o primeiro nível da camada da comunicação são os sensores, e aí os senhores podem entender como sensores aqui, os sensores indutivos, sensores capacitivos, sensores de temperatura, chaves de emergência, os motores, esses dados então são transmitidos para um painel remoto, que nada mais é do que os painéis dos equipamentos. Então, o secador tem o seu painel de controle, máquina de limpeza também tem. Esses painéis coletam essas informações, coletam esses dados, transmitem então para um gateway. Então, cada unidade de armazenagem tem um gateway instalado. Esse gateway tem a função então de transmitir essas informações para o nosso servidor na cloud até a última camada. Como que a gente pode estruturar essa comunicação, essa conexão numa unidade de armazenagem real em campo? A gente precisa ter uma infraestrutura de rede, pode ser com fio ou sem fio, né? Ela pode ser cabeada ou pode ser mista. Ela se comunica então via wireless, nesse exemplo aqui, com o nosso gateway. E esse gateway, então, transmite via MQTT essa informação para o portal na cloud. Uma vez que essa informação está disponível naquele último estágio lá na cloud, o nosso cliente, então, via browser, ele pode acessar um endereço http iot.kepler.com.br, pode também baixar um aplicativo. Esse aplicativo está disponível nas lojas de aplicativo tanto do Android quanto do iOS. Faz o login, faz a autenticação. A partir do momento que ele fez a autenticação na plataforma, o sistema filtra então todos os equipamentos que estão pertinentes a esse cliente e ele passa então a poder monitorar em tempo real a operação da sua máquina. Tudo isso com que objetivo? Essa frase aqui eu acho ela bem interessante e eu vou lê-la para vocês. Uma unidade armazenadora de grãos necessita ser adequadamente projetada, que é o primeiro estágio que acontece dentro da companhia, passa por uma questão de engenharia, projeto, dimensionamento, para na sequência ela ser edificada, ela precisa ser corretamente montada e entregue para o nosso cliente final, mas mais importante disso, ela precisa ser gerenciada. Nada adianta a gente ter um equipamento perfeitamente projetado, adequadamente instalado, se a operação dele e o gerenciamento da operação, o resultado da minha máquina que está entregue, não consegue me entregar 100% daquilo que ela foi prevista. Então, é uma prioridade a redução dos desperdícios nas unidades de armazenagem, porque são nos pequenos detalhes de uma armazenagem que você
traz toda uma lucratividade em cima de uma safra. Então a plataforma vem com esse intuito de ajudar e auxiliar o nosso cliente, munindo ele de dados e de informações para que ele consiga ser o mais assertivo e consiga eliminar uma série de erros de operação e perdas que ele tem hoje durante o processo, desde o recebimento até novamente a expedição do produto. Aqui só um exemplo em números que uma plataforma que nem a KW Cloud pode gerar para os nossos clientes. Por exemplo, o Brasil, nessa última safra, se vocês olharem os relatórios da safra de soja gerados pela Conab, nós ultrapassamos os Estados Unidos em termos de produção mundial de soja. Então, nós somos os maiores produtores de soja do mundo hoje. Então, o Brasil hoje lidera isso. Isso representa o quê? Uma produção estimada de 123 milhões de toneladas, o que dá 2 bilhões de sacas de soja produzidas no Brasil na última safra. E um dado interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: se a gente tiver um erro na armazenagem da umidade de armazenagem do nosso produto nos silos, de 1%, pegando como exemplo um silo 7222, que é um dos silos, digamos, um tamanho o mais vendido hoje no mercado, a gente tem aproximadamente uma perca de R$70 mil em matéria seca desse produto, fora nas perdas qualitativas. Eu estou falando só em perdas quantitativas. E se nós trazermos esse erro de 1%, se nós replicarmos ele à produção nacional de soja, nós estamos falando num prejuízo de praticamente 1,4 bilhões de reais. Isso mostra que uma ferramenta que gere dados e gere informações em tempo real, com que o nosso cliente, com que os senhores que são clientes e que compram os nossos silos, compram as nossas unidades de armazenagem, tiverem uma ferramenta que permita vocês identificar esses problemas e tomar uma ação antes que ele venha acontecer para você ter esse prejuízo, ele se paga num curto espaço de tempo. A gente mapeou uma unidade de armazenagem e aqui é um grande diferencial da nossa plataforma, é que ela efetivamente se aplica a toda a unidade. Então você pode ter um monitoramento desde o recebimento, nos transportadores logo após a moega, você pode monitorar todo o processo de limpeza, eficiência da limpeza, a questão da secagem, capacidade de secagem, performance do secador, prevenção de incêndio, riscos operacionais que podem vir a gerar alguns eventuais sinistros. Pode passar a monitorar também a questão da armazenagem, condições adequadas tanto do grão que está armazenado dentro do silo, quanto das condições do ar que você está insuflando para dentro do silo. Então a gente consegue hoje gerar conectividade e monitoramento, não só para o silo de armazenagem, mas para toda uma unidade de armazenagem do início até o fim. E em todos esses pontos de uma unidade de armazenagem, recepção, moega, máquina de limpeza, a gente tem perdas. Essas perdas elas podem ser qualitativas ou quantitativas. E a plataforma tem esse objetivo, de trazer para o nosso produtor, trazer para a gente a realidade do que efetivamente está acontecendo em cada um dos setores da unidade de armazenagem. Aqui é só um exemplo, quanto que custa uma linha de recebimento para vocês parado em plena safra. Iniciou a safra, eu estou recebendo o produto, estou com fila de caminhão, estou recebendo, estou secando e um transportador efetivamente teve que parar porque um rolamento estragou. Isso custa porque não é só o tempo que eu estou parado sem receber, mas é o produto que está no caminhão se deteriorando, perdendo qualidade, talvez a diária do motorista que eu tenho que pagar, ou seja, são uma série é um efeito em cascata que gera uma série de prejuízos. E essa plataforma, ela consegue, através do monitoramento do tempo de operação, ela tem diversas regras carregadas para dentro dela, ela tem uma inteligência embarcada que faz com que ela identifique para o nosso cliente, você está prestes a ter que fazer uma manutenção preventiva e trocar o rolamento do transportador número 1 da moega. Então o cliente, com essa informação, ele consegue decidir eu vou trocar esse rolamento agora porque eu não quero que minha máquina pare no meio da safra. Então você consegue se antever a esse processo ou a essa eventual parada e tomar uma ação antes que ela aconteça. Isso é um exemplo só se eu falar em recebimento, mas a gente pode estender isso aqui para toda a unidade de armazenagem. Por exemplo, na questão do secador, na secagem.
É na secagem que normalmente ocorre uma maior depreciação da qualidade do produto em razão dos danos mecânicos e térmicos. Todo mundo sabe aqui que o processo de secagem é um processo extremamente complexo, que está envolvido em diferentes variáveis e todas elas, se não monitoradas, se não tomado o cuidado em cima de cada uma dessas variáveis, podem levar a um grande prejuízo. Não só o prejuízo do produto efetivamente que está seco, como do próprio equipamento que está instalado. Então o sistema, através de KPIs, através de gráficos e através do acompanhamento em tempo real da operação, gera alertas e notifica o cliente em toda vez que uma regra é quebrada. Das 10 regras para o melhor rendimento operacional, por exemplo, dos nossos secadores, 7 regras o portal KW Cloud monitora e fica constantemente enviando notificações para os clientes a respeito dessas boas práticas de operação. Na questão de prevenção de incêndios também. Então são 12 regras monitoradas para prevenir incêndio. O que coloca fogo no secador? O que gera princípio de incêndio? Por exemplo, sobre temperatura. Temos um sensor, esse sensor está gerando dados, está coletando informações e a gente sabe que se o equipamento trabalhar por uma temperatura muito alta por um período muito longo de tempo, eu posso vir a ter um sinistro. E o sistema, enxergando isso, gera uma notificação e alerta, pode ser o proprietário, pode ser o operador, pode ser o supervisor, a respeito desse evento, para que ele possa vir a tomar uma ação em tempo real com a operação. Ele deixa de atuar de maneira reativa, ou seja, aconteceu um sinistro, eu vou lá ver por que aconteceu o sinistro, para tentar evitar para a próxima safra. Não. Aqui, enxergando que o evento está ocorrendo, antes que o sinistro ocorra, eu tenho um tempo de agir junto à minha operação. Então isso é uma informação que o nosso cliente tem na ponta da mão, na palma da mão, no celular dele e permite ele tomar essas ações em tempo real. Aqui um exemplo, a questão da termometria dos silos de armazenagem. Não poderia ser diferente, da mesma maneira, através de KPIs, então ele consegue facilmente identificar o comportamento e a qualidade desse grão que está armazenado dentro do silo, onde ele pode visualizar número de horas de geração, incidência de ponto quente dentro da massa de grãos, temperatura desse produto armazenado, ou seja, todas as informações ficam disponíveis para ele na palma da mão. Mais adiante vocês vão ver que a gente tem soluções de termometria digital para qualquer cenário, desde as versões mais portáteis até versões mais automáticas, mas todas elas permitem conectividade. Aqui um pouco sobre os níveis de acesso, então, a nossa plataforma hoje ela tem níveis de acesso a nível de gerente, a nível de supervisor e a nível de usuário. Então, o gerente, por exemplo, de uma grande, de várias unidades de armazenagem, ele pode enxergar simultaneamente a condição e o estado de todas as unidades de armazenagem. Já o supervisor, ele vai enxergar as operações das máquinas ao qual ele tem acesso e ele está direcionado naquela unidade. E o operador, então, pode estar cadastrado para receber notificações, por exemplo, essa questão de prevenção de incêndio, o operador também constantemente pode receber essas notificações. Então, essa plataforma ela foi desenvolvida num ambiente responsivo, um ambiente web, ela está na nuvem, então ela pode ser acessada, como eu falei antes, de qualquer dispositivo, seja via browser ou via aplicativo. Ela é num ambiente responsivo e tem, então, o objetivo de auxiliar o nosso cliente a agir e tomar a melhor ação frente à unidade de armazenagem baseado em fatos, em números e em dados. Aqui um pouquinho então da interface dela. Essa aqui seria então o nosso portal KW Cloud, que traz a conectividade para todos os nossos equipamentos. Na sequência aqui, pessoal, eu quero conversar agora um pouquinho sobre termometria digital e as diferentes versões de termometria que a gente tem disponíveis. Para quem conhece termometria, para quem é da área de armazenagem, não é nenhuma novidade o que eu vou falar aqui, mas acho que é importante a gente salientar algumas diferenças entre as tecnologias e entre a tecnologia da termometria digital.
A termometria Thermopar tipo T é o padrão analógico que vem sendo usado já há praticamente mais de 45 anos no mercado e ela se difundiu e a utilização dela está espalhada em praticamente grande parte das unidades de armazenagem de vocês. Recentemente, então, a gente tem a introdução de uma nova tecnologia, que é a termometria digital com microchip, que já é uma realidade hoje, então, no nosso mercado. Então, há praticamente 5 anos, essa tecnologia, ou talvez até um pouco mais, já está disponível no Brasil, né? E a gente hoje oferece para os nossos clientes a opção, ele pode optar, se eu quero uma termometria Thermopar, ela ainda está disponível, mas a gente, por termometria de entrada, por padrão, já passa a oferecer a termometria digital. Qual é a diferença, então, entre a termometria digital e o Thermopar? Bom, basicamente, as diferenças são gritantes, são gigantescas. Para eu fazer a leitura da temperatura numa termometria Thermopar, que a gente está chamando de termometria analógica, eu preciso de 2 ligas, cobre e constantan. A união dessas 2 ligas, ela gera uma tensão em milivolts, que é transmitida através de, a gente chama de cabos de compensação, até uma caixa de leitura de termometria que fica instalado na parte externa do silo. Essa caixa, ela tem relés dentro dessa caixa que tem a função então de fazer o chaveamento desses 2 cabos, dessa liga e transformar isso em temperatura. Então essa leitura da temperatura ela acontece lá fora do silo e ela é limitada então em 11 cabos, em 11 sensores por cabo, porque para cada sensor do meu cabo eu preciso ter 2 fios. Então isso gera uma limitação física de espaço e de dimensionamento do cabo de termometria. E eu preciso de 15 minutos para fazer a leitura de um silo com 180 sensores. Já na digital, a gente não utiliza mais o cobre constantan e a gente passa a utilizar microchips. Então esses microchips eles são colocados dentro do cabo de termometria. O nosso cabo ele é azul, o nosso cabo de termometria digital. E a leitura da informação ela é gerada pelo microchip diretamente dentro do silo e transmitida então via rede para o sistema de leitura que fica na parte de fora. Ou seja, a leitura ela é feita lá dentro mesmo na massa de grãos e eu não tenho mais o risco de ter interferências na leitura e no tráfego dessa informação de temperatura pelo cabo de compensação, que é uma característica do Thermopar. Eu não tenho mais a limitação do número de sensores, né? Eu posso colocar vários sensores aqui num único cabo, até um sensor a cada meio metro ou até mais. E permite que a gente passe a incorporar novas tecnologias nessas nossas termometrias. Então a gente está trabalhando no desenvolvimento de soluções para trazer mais informações além da temperatura. Queremos incorporar também a informação da umidade, utilizar também informações de CO2 e assim por diante. Tem uma série de recursos novos que, adotando a tecnologia digital, a gente fica aberto para estar inserindo no nosso equipamento. E eu faço em 15 segundos, 18 segundos eu leio 180 sensores. Então ela é muito mais rápida e é muito mais precisa. Eu tenho uma precisão de 0,5 graus na digital contra 1 grau Celsius na Thermopar. Então, quais são as premissas da termometria digital da Kepler? Ela é de fácil configuração, de fácil instalação, ou seja, é uma termometria que ela foi desenvolvida plug and play, ela é com conectores, então simplesmente você tem um conector na parte de cima do cabo de termometria, um conector na caixa de leitura, ela é plug and play, ela é modular, o cliente pode comprar uma solução de entrada, que a gente chama de portátil, a gente vai ver depois, até soluções mais avançadas sem precisar se desfazer de hardware, ele simplesmente vai incrementando o hardware e incrementando funcionalidades na termometria. E ela também é totalmente compatível então com o nosso portal KW Cloud conectado na nuvem. A primeira versão da termometria digital que a gente tem é a termometria digital portátil. Essa é a versão de entrada, né, onde os cabos com os microchips são instalados dentro do silo. O nosso cliente, então, com o smartphone dele, ele vai até a loja de aplicativos. A gente tem um aplicativo específico para termometria digital portátil. Então ele baixa esse aplicativo, ele chega do lado do silo, faz o pareamento Bluetooth do celular com o silo e baixa as informações da termometria para o celular. A partir desse momento, então, o celular passa a ser o banco de dados
dessas informações de temperatura do silo. Então essa é a versão básica hoje da termometria digital da Kepler, a versão de entrada. A sequência, a próxima que a gente tem, que a gente chama de termometria digital plus, ela mantém as características do microchip digital dentro do silo, mas o cliente, em vez de ele usar o celular, ele não precisa mais usar o celular, ele não usa mais o celular. A gente instala então um gateway na base do silo e esse gateway tem a função de ficar mandando as informações 24 horas por dia das temperaturas do silo para a cloud. E aí o cliente, aonde que ele estiver, ele passa a ter informações e consegue monitorar as condições do grão armazenado com a termometria plus. A terceira versão, e a mais completa, que a gente chama de termometria digital automática, ela mantém todas as características das anteriores, das duas, mas a gente incorpora uma estação meteorológica, incorporamos sensores de temperatura e umidade no pleno dos exaustores, colocamos um CLP com algoritmos capazes de tomar a decisão entre ligar ou desligar os aeradores, baseado nas condições climáticas desse ar, baseado também nas condições do grão que está armazenado e na relação do equilíbrio higroscópico entre o grão e o ar, para garantir sim que o grão que está armazenado não sofra perdas nem de qualidade e nem de quantidade. Então, se tu trabalhar, por exemplo, no processo de secagem dentro do silo, ele monitora a condição desse ar para garantir que a tua base, que a tua massa de grãos não seja super secado durante o processo de geração. Aqui um pouquinho da interface do aplicativo da termometria digital. Ela é totalmente user-friendly, ela é fácil de operar, é bem intuitiva, né? Então, inclusive, ela está disponível, vocês podem depois testar até nos celulares de vocês e baixar. Na sequência aqui, sobre os painéis de controle inteligentes, que são os painéis hoje que saem embarcados nas nossas máquinas, né? Então todos os nossos equipamentos, desde o secador, o silo de armazenagem, máquina de limpeza, inclusive os transportadores, podem sair de fábrica já com um painel capaz de receber todas essas informações, processar, fazer algumas automações locais, né? O nosso equipamento ele já é dotado de um CLP individual, autônomo, então a gente consegue ter uma automação focada num setor, sem necessariamente precisar automatizar toda uma unidade de armazenagem, e ele tem a principal função então de mandar isso para a cloud. A gente fornece então nos nossos planos de conectividade 12 meses de acesso já, a gente fornece já um microchip de dados com plano de dados ativo. Então, havendo cobertura GSM no local onde é que o cliente tem a unidade dele, uma vez que ele energizou o equipamento já passa a transmitir dados para a nuvem. Caso ele tenha dificuldades de conectividade GSM, ele precisa então gerar uma conexão própria num cabo de rede para gerar conectividade. Mas por default, então, ela já incorpora a venda dos nossos equipamentos. Então, sistema individual de automação, equipamentos autossuficientes capazes de tomar as suas próprias decisões, totalmente preparado para se interconectar com os demais equipamentos da unidade. Então, a gente tem a descentralização dos processos de automação. Quando a gente faz uma automação completa, a gente coloca um CLP que é responsável pelas rotas de fluxo, mas as automações setoriais da secagem, da limpeza, da armazenagem, elas possuem CLPs dedicados. Enxergando e olhando o conceito da indústria 4.0, a gente buscou descentralizar isso de maneira modular para conseguir tornar o nosso produto competitivo e que ele tenha isso embarcado já de fábrica. Só queria fazer um comentário ainda quanto à automação. A conectividade, ela não tem como pré-requisito a automação. Então, a conectividade seria a tecnologia de entrada que cada um dos nossos clientes pode e deve ter em suas máquinas. A partir daí, a partir da conectividade, vão ser gerados dados, informações, e ele, a partir da análise desses dados, dessas informações, pode optar em investir em algumas soluções de automação, sejam elas em automação de aeração, automação completa de uma unidade total, do início até o fim, que a gente tem cases já de unidades totalmente automatizadas,
com válvulas automáticas, onde o operador simplesmente seleciona a origem e o destino e o sistema faz todo o fluxo e o processo de secagem automaticamente, até soluções simplesmente de secagem automática, é o que a gente vai ver aqui. Então a Kepler tem um produto também que pode oferecer para os senhores, que é a secagem automática. O que é a secagem automática e de que maneira e o que ela precisa para efetivamente ser startada num secador da Kepler? Primeiramente, eu preciso ter uma estabilização da minha temperatura de secagem. Então eu conto com o pré-requisito de que eu já tenho ou uma esteira de lenha, ou um queimador a cavaco, ou um queimador a gás. Eu já tenho um dispositivo que faça uma secagem, que garanta a minha temperatura uniforme durante o processo de secagem. Um segundo item que eu preciso para automatizar o meu secador é a informação da umidade com que esse grão está entrando no meu secador. E eu preciso ficar monitorando a umidade com que esse grão está saindo do secador. Para isso, a gente instala 2 sensores de umidade. Existem no mercado hoje sensores de micro-ondas e sensores capacitivos. Sensores de umidade, basicamente, eles se diferenciam nesses 2 ranges. Vai variar muito a taxa de frequência com que ele faz a leitura dessa umidade. Mas era o item que faltava ainda para que a gente pudesse disponibilizar para o mercado essa solução de automação. A gente trabalhou com algumas empresas, olhamos diversos sensores e hoje a gente homologou, então, um sensor que a gente está utilizando e a gente instala um sensor na entrada do secador e um sensor na saída do secador. Isso é muito importante frisar que para a correta informação da umidade é importantíssimo que eu tenha um controle da vazão e da quantidade de produto que está passando pelo meu sensor de umidade naquele momento. Eu preciso que esse sensor de umidade seja calibrado no meu cliente final. Então eu faço a instalação desse sensor de umidade, o técnico vai até o meu cliente, faz o processo de calibração para soja ou para milho, para o produto efetivamente que for passado por ele. E aí isso aqui é só um exemplo das curvas, não vou entrar nos detalhes do processo de calibração porque não é o foco aqui. Essa calibração ela é sempre feita em referência a um medidor de umidade bancada. Então o cliente disponibiliza um medidor de umidade e a gente faz então a calibração do medidor de umidade do secador em referência a esse sensor de bancada. Por que o item automação de secagem ele é tão caro? Porque o sensor de umidade hoje ele tem um custo razoável para a implantação. Mas o que é caro não é o sensor propriamente dito, mas é toda a infra que eu preciso ter para que esse sensor performe. Eu preciso instalar ele, preciso fazer a instalação mecânica, a instalação elétrica, fazer a calibração desse sensor. Eu tenho um serviço de um técnico atrelado durante 14, 15 dias em obra para botar esse sensor para funcionamento, então isso encarece um pouco a solução. A partir do momento que a gente tem esse sensor de umidade instalado, a Kepler vai até o cliente, integra esse sensor de umidade no quadro de comando gerenciador que a gente manda de fábrica já no nosso equipamento. Dentro desse painel de comando gerenciador que a Kepler entrega, tem todo o algoritmo e todas as regras para o processo de automação acontecer. Toda a matemática dos nossos simuladores de secagem, dos dimensionamentos das nossas linhas de secadores estão carregados para dentro do CLP do quadro de comando gerenciador que a Kepler hoje oferece. Então esse painel de comando ele fica monitorando então a umidade e automatiza todo o processo de secagem em referência a ela. Só para nós exemplificar um pouquinho como é que acontece essa automação, eu tenho um pequeno exemplo aqui, onde a gente tem um secador, onde tem um sensor de umidade monitorando uma entrada de milho, por exemplo, com 26% de umidade. Nesse momento, então, o operador vai imputar a umidade objetivo, por exemplo, nesse caso ele quer 13%, e o sistema, como ele tem a informação da taxa de secagem desse secador, ele sabe a vazão,
ele sabe o volume de ar que vai passar, ele sabe a temperatura de secagem, sabe a umidade, sabe a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar. O algoritmo olha todas essas informações e ele entende que ele precisa de 3,7 horas para secar esse produto. Como eu não posso trabalhar num tempo tão grande num secador em milho, a gente tem tempos de residência e a gente com isso estabelece que ele tem que fazer 3 passes. Então ele entende que ele tem que fazer 3 passes, de 26 para 21, 21 para 16,5 e 16,5 para 13. Então o sistema automaticamente modula a velocidade da descarga para aquele fluxo em tonelada a hora, para garantir que no final do último passe ele esteja efetivamente saindo com 13% de umidade. No momento em que ele atingir os 13, ele passa a modular a descarga. Começa a acelerar ou desacelerar automaticamente a descarga para manter ele na umidade de saída, garantindo assim o quê? A assertividade na umidade de armazenagem nos nossos silos, que é um item fundamental para evitar perdas que a gente viu lá no início. Bem, dos produtos de tecnologia que eu tinha para trazer para vocês, que a Kepler oferece para o mercado, seria isso. Fico à disposição para conversar com cada um de vocês, tirar dúvidas. Estamos aqui com um stand específico para produtos de tecnologia. Também temos o nosso stand na área de máquinas agrícolas, mas no foco nos produtos de tecnologia, vocês podem me procurar aqui. Terei o prazer de conversar com cada um de vocês, tirar dúvidas e conversar um pouco mais sobre tecnologia. A Kepler está buscando e está tentando trazer para o mercado inovações num segmento que tanto tempo ficou para trás, ficamos, digamos assim, precisamos evoluir muito ainda, a gente sabe, o trabalho não é fácil, o desafio ele é enorme, mas a gente está buscando sim tentar trazer e incorporar cada vez mais tecnologia nas nossas máquinas. Agradeço, obrigado pela atenção de todos vocês.